é Emanuel Cristóvão de Oliveira Cavalcante, nascido em 29 de julho de 1938. Eu, na fase de acadêmico de Direito, o Ministério Público do Brasil era regido ainda pela Constituição de 1946. No setor aqui do Rio Grande do Norte existia o quadro de adjunto de promotor, que era um cargo nomeado de comissão pelo governador do estado. Bastaria que a pessoa provasse que era acadêmico de Direito. Então, com isso, eu fui nomeado para a Promotoria de Justiça de Itaipu. Então, assumindo o lugar de promotor de justiça de Itaipu, criei, assim, um desejo de, quando me formar, me submeter a um concurso. Me formei em 19 de dezembro de 1964 e, no início de 1966, foi aberto o concurso para promotor de justiça, concurso esse promovido pela Procuradoria-Geral da época, que era exercida pelo Dr. João Medeiros Filho. Eu me candidatei, havia tão somente 3 vagas para ser disputadas. Touros, Coronel Ezequiel, na época existia essa comarca, Coronel Ezequiel, e Pendências. Aí eu manifestei logo esse desejo ao doutor João Medeiros, que a minha comarca a ser preferida seria Touros. Ele disse, olha, mas Touros, todos os candidatos que estão se apresentando aqui estão dando preferência para ir para ela. Você estude, porque a escolha vai ser pela colocação do candidato. Quem for primeiro lugar, escolhe das 3 comarcas. Eu me esforcei nos estudos e consegui a primeira colocação no concurso. Concurso este que foram aprovados 9 candidatos. E eu sei que no correr do término dos 2 anos, todos esses 9 já estavam nos quadros do Ministério Público. Indo para Touros, comecei a exercer a função em 25 de março de 1966. Em Touros, eu tive a oportunidade de passar 5 anos numa comarca assim, de um povo muito, muito bom, um povo hospitaleiro, praticamente não havia crimes e o promotor exercia todas aquelas funções de uma maneira assim, muito, muito tranquila, porque não havia inclusive muitos serviços. Haja vista que as comarcas naquela época não tinham a mínima estrutura. Eu, por exemplo, eu preparava os meus processos para emitir pareceres numa sala que o cartório me oferecia. Como tinha também a sala do juiz. Fui promovido para Açu, que era uma comarca de segunda entrância. Touros já era de primeira entrância. Mas quando cheguei no Açu, assumi, mas o juiz, naquele tempo, era Dr. Hélio Fernandes, foi desembargador, disse, olha, tem uma coisa, já tem um promotor aqui de Macau que vem funcionar num júri. Para você assumir, você vai ser obrigado a trabalhar, atuar nesse júri. Eu disse, que hora começa o júri? Ele disse, 2 horas da tarde. Isso era pela manhã. Eu disse, pronto, vou ficar e vou. Aí peguei o processo, li bem todo o processo e assumi no Açu. Me recordo que eu saudei o povo açuense e todo mundo querendo saber quem era aquele promotor, porque na cidade assim do interior, sempre o público da cidade tem interesse em saber quem é o juiz, quem é o promotor. Lá tive a oportunidade de funcionar num júri que chamou a atenção de todo o Rio Grande do Norte, um júri que durou 2 dias. Eram 7 acusados, constituído de um apontador, foi a figura que foi dizer para os pistoleiros, 2 pistoleiros, que era esse cidadão que foi assassinado, era um fazendeiro também, e que por questão de briga de limites de terra, um deles contratou 2 pistoleiros. Então, isso repercutiu intensamente. E eu sei que com isso eu fui me destacando na comarca. Depois do Açu,
em que eu passei 10 anos, quase que não saía, porque o quadro naquele tempo do Ministério Público era muito pequeno, a movimentação era pouca demais. Aí depois disso eu fui promovido para a comarca de Natal, mais precisamente para a 3ª Vara Criminal. E aqui tive a oportunidade de ser promotor do júri durante pelo menos uns 7 anos. Aí era procurador-geral aqui no Rio Grande do Norte, o doutor Francisco Nogueira Fernandes, e ele me convidou para ocupar uma dessas procuradorias interinamente. E aí eu passei, não voltei mais para o Tribunal do Júri. Fiquei cedido à própria Procuradoria para exercer essas funções. E daí eu fui promovido para a 9ª Procuradoria de Justiça. E na Procuradoria de Justiça eu passei toda a minha trajetória como procurador de justiça. Foi quando chegou 1991, no início do governo de José Agripino Maia, ainda sobre a égide da Constituição de 46, eu fui convidado por ele para exercer a função de Procurador-Geral de Justiça, cargo comissionado, a nível de secretário de Estado. Aí fui nomeado, onde passei 2 anos e 3 meses como Procurador-Geral. Daí, então, entra em vigor a Constituição de 88, porque o consultor-geral do Estado, naquela época, doutor Raimundo Nonato Fernandes, preparou uma lei regulamentando as funções de Procurador-Geral de Justiça, a essa altura, já se louvando nas disposições previstas na Constituição de 88, que não tinha sido implantada ainda, pelo menos no Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte. Aí me habilitei e me inscrevi para concorrer numa eleição em que os votantes era toda a classe do Ministério Público, todos os promotores votando. E eu logrei ser eleito como candidato único. Então, exerci durante 2 anos o mandato. Isso foi de 93 a 95. Quando estava prestes para terminar esse período, chegou a oportunidade de haver novas eleições para preenchimento do cargo, porque era de 2 em 2 anos as eleições. Aí me habilitei como candidato para a reeleição. Para a minha época, eu fui o procurador em que exerceu o mandato por mais tempo, porque totalizou 6 anos e 3 meses, sem interrupção. Eu comecei do zero e já deixei o Ministério Público num patamar muito, muito importante. Eu promovi 2 concursos. O primeiro concurso que eu presidi aprovou 15 candidatos, porque a defasagem no quadro, na minha época, era muito grande. Basta dizer o seguinte, que tinha promotor que exercia, acumulava 3, 4 comarcas, principalmente na Zona Oeste, para cobrir a Zona Oeste, que primeiro que tudo, muita gente tinha receio, tinha medo. 2 anos depois, aí eu fiz um concurso, mas foram aprovados 62 candidatos. Foi uma oportunidade em que 1000 e poucos candidatos, vindo principalmente do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, todos participaram desse concurso. Fui para um cargo que eu tinha muito amor e, na época, trabalhei com muitas dificuldades, porque foi na época da transição, na transição de uma Constituição para outra Constituição. O Ministério Público, na época, era de uma estrutura zero. Basta dizer que não tinha quadro funcional propriamente do Ministério Público. Somente de funcionários cedidos pelo Estado, porque até então a Procuradoria era como se fosse um órgão do Estado. Não tinha aquela independência, a independência que a Constituição de 88 deu ao Procurador-Geral e, consequentemente, à instituição. Foi aí que eu procurei estruturar aos poucos, fui
abrindo concursos, iniciei o preenchimento do cargo funcional, criei promotorias na época que se fazia necessário ser criadas por imposição da própria lei da criação delas, como a Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor. Foi na época que surgiu a lei atinente de proteção ao consumidor. E criei outra também de grande importância, já que o mundo estava se modificando demais entre a turma jovem, entre a infância, que foi a Promotoria da Infância e da Juventude. Foi quando também eu criei espaço para que aqui no Rio Grande do Norte fosse feito um Congresso Nacional de Ministério Público. Foi uma oportunidade que vieram palestrantes de todo o Brasil, abordando temas modernos, temas que se adequavam justamente àquelas prerrogativas que a Constituição de 88 deu ao Ministério Público. Porque até então o Ministério Público era um mero acusador sistemático, só atuava no crime, praticamente, e pelo lado social, familiar, comercial, não tinha essa atuação extrajudicial. Era somente um mero acusador em matéria criminal, como era conhecido na época. Quando se falava em crime, se falava do promotor, que era o chamado defensor da sociedade. O Ministério Público passou a ter amplos poderes, poderes esses que muita gente explorava, que o Ministério Público era o quarto poder da República, que havia os três poderes, que era o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e dizia mais o Ministério Público. Mas o Ministério Público é tão somente uma função essencial do Estado, prevista na Constituição. Eu trabalhei durante muito tempo fazendo assim, tirando leite em pedras, para poder levar a instituição. E a instituição, então, com esse 10º, começou a se expandir. Aí eu fui estruturando ela materialmente, fui também já pensando em construir uma sede própria, consegui com a prefeita Vilma de Faria, juntamente com o meu chefe de gabinete na época, doutor Anísio Marinho, que foi meu sucessor depois como procurador-geral, um terreno que hoje é edificado a Procuradoria. Agora, a verba para a construção já foi de outros procuradores, mas eu deixei pelo menos o projeto pronto. A importância do Ministério Público na minha vida foi assim como um familiar meu, que eu dirigia e orientava com muito amor. Eu me recordo que nós tínhamos no nosso quadro um promotor de justiça aposentado, doutor Lineu Dantas de Andrade. Ele é filho de Pau dos Ferros. Ele era quem topava exercer a promotoria nessas comarcas todas, principalmente na acusação de crimes, porque a onda de crimes na Zona Oeste era grande. Enviou um ofício para os procuradores gerais de todo o país para que enumerasse as promotorias que mais apresentava índice de criminalidade. E quem venceu folgadamente foram as comarcas da Zona Oeste. E as que ficaram em primeiro lugar como comarcas tranquilas foram as promotorias do Siridó. O Siridó havia comarca que passava o ano todinho sem registrar um crime, enquanto na Zona Oeste tinha comarcas pequenas, relativamente, digamos, a Caicó, que durante o ano tinha havido assim, mais de 25 crimes. Então, isso aí era devido à pistolagem que havia muito na Zona Oeste. É que o Ministério Público é uma instituição indelével, que não veio para ser destruída. É pujante e ela tem sua grandeza, principalmente quando é exercido em toda a sua plenitude.